Durante séculos, um pedaço de tecido tem desafiado a ciência, a religião e a própria lógica. Ele carrega a imagem de um homem, com marcas extremamente parecidas à de uma crucificação romana. Mas o que realmente intriga não é a imagem, é o que pode estar escondido nela. Porque ao analisar esse tecido, cientistas encontraram algo inesperado: vestígios biológicos. E isto levanta uma pergunta que nunca deveria ter sido feita. Seria possível encontrar o DNA de Jesus? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à Sala Proibida. E hoje você vai entender algo que quase ninguém tem coragem de explicar. A ciência passou décadas tentando explicar este objeto. Ela testou com carbono, testou com raio-x, testou com inteligência artificial. E até hoje, ela ainda não conseguiu chegar em um consenso. O que eu vou te mostrar hoje não é um argumento religioso, não é fé, são dados. E quando você ver esses dados, vai entender o porquê desse tecido ainda não ter uma explicação. A primeira aparição documentada do sudário de Turim foi na Europa Ocidental, por volta de 1355, na França, numa pequena cidadezinha chamada Lirey. E quase imediatamente veio a controvérsia. O bispo local declarou que era uma fraude e que ele havia encontrado o artista que criou a imagem. E em setembro de 2025, pesquisadores publicaram uma descoberta de novos textos medievais, escritos pelo filósofo francês Nicole Oresme, por volta de 1370. Oresme alegava por escrito que o sudário havia sido fabricado como um instrumento de devoção popular da igreja. É o mais antigo registro escrito questionando a sua autenticidade. Poucos anos depois, em 1389, o bispo Pierre de Arcis escreveu ao Papa, afirmando a mesma coisa, que o pano era obra de um artista, não uma relíquia sagrada. O Papa, curiosamente, não o proibiu, apenas determinou que fosse exposto como representação do verdadeiro, não como o original, mas também não mandou destruir. E aqui aparece o primeiro padrão que vai se repetir ao longo de séculos. Ninguém consegue encerrar definitivamente essa questão. Nem quem quer provar que isto é uma fraude e nem quem quer provar que isto é autêntico. O sudário, ele resiste às duas direções. Mas o que mudou tudo foi uma noite em 1898. Em maio de 1898, um advogado e fotógrafo amador chamado Secondo Pia recebeu autorização para fotografar o sudário pela primeira vez na história. Quando revelou as chapas no escuro do laboratório, ficou paralisado, porque no negativo fotográfico, onde tudo deveria aparecer invertido, ele viu um rosto claro, detalhado, com profundidade, como uma fotografia moderna de um homem real. O que Pia descobriu acidentalmente é que a imagem do sudário é nada mais do que um negativo fotográfico. Ou seja, as áreas claras e escuras estão invertidas. E para enxergar o rosto corretamente, você precisa inverter a imagem. Isto coloca uma questão imediata. Como um artista medieval teria criado uma imagem em negativo fotográfico, séculos antes da invenção da fotografia? Para criar algo assim, intencionalmente, ele precisaria visualizar o resultado final da obra invertida. E nenhum outro objeto medieval apresenta esta propriedade. E olha que a gente ainda nem chegou na parte mais difícil de explicar. E em 1978,
o Vaticano concedeu algo raro: acesso científico direto ao sudário, por 120 horas contínuas, 5 dias e 5 noites, para uma equipe de 26 cientistas americanos, físicos, químicos e especialistas em tecnologia nuclear e espacial. O grupo ficou conhecido como Projeto de Pesquisa do Suspiro de Turim, e suas conclusões foram publicadas em mais de 30 artigos científicos. E eles encontraram algo que desafiou todas as hipóteses de falsificação. Primeiro, a imagem não é tinta, não é pigmento, não é corante. Testes químicos múltiplos confirmaram: nenhum pigmento foi encontrado nas fibras. Segundo, a imagem não penetra no tecido. Ela está apenas na camada mais externa da fibra, a uma espessura de 0,2 micrômetros. Isto é 200 vezes menor que um fio de cabelo humano. Terceiro, a imagem não tem direcionamento, sem pinceladas, sem marcas de aplicação, sem qualquer evidência de que foi colocada ali por um instrumento. Quarto, e este é o mais perturbador, a imagem contém informação tridimensional. Quando analisada com um VP8, um analisador de imagem desenvolvido pela NASA, ele produz um mapa topográfico perfeito do corpo humano. Pinturas comuns, quando submetidas ao mesmo teste, produzem distorções. O sudário, não. Ele codifica a distância entre a superfície do tecido e o corpo, como se fosse um dado espacial preciso. A conclusão do grupo foi publicada formalmente. A imagem é um verdadeiro ser humano escoriado, crucificado, e os mecanismos exatos pelos quais a imagem foi feita continuam desconhecidas. E estes não eram pesquisadores testando a sua fé. Estes são os mesmos cientistas que construíram ogivas nucleares, que calcularam trajetórias de naves espaciais, e o resultado foi: isto não é arte, e não sabemos o que é. Mas além da imagem, existe outra coisa no tecido: sangue. Sangue humano real, com hemoglobina, com albumina e com marcadores de trauma extremo, bilirrubina e creatina, subprodutos que aparecem quando músculos foram destruídos sob tensão severa. Um estudo publicado em 2024, liderado pelo professor Giuliano Fanti, da Universidade de Pádua, realizou uma nova análise microscópica destas marcas de sangue, que os padrões são consistentes com flagelação, com o peso do corpo sendo sustentado pelos braços em posição de crucificação, e com um trauma na cabeça compatível com o objeto pontiagudo pressionado contra o couro cabeludo. O sangue foi depositado antes da imagem. Isto é fundamental, porque significa que o sangue estava no tecido antes de qualquer processo que tenha formado a imagem. Um artista que quisesse falsificar isto teria que pintar o sangue primeiro e depois criar a imagem ao redor sem perturbá-lo, o que torna a falsificação muito mais complexa. Sobre o tipo sanguíneo, testes preliminares indicaram o tipo AB, um dos tipos mais raros do mundo, o mesmo identificado na mortalha de Oviedo, um tecido separado que tradição e estudos científicos associam ao mesmo indivíduo do sudário. Embora a combinação ao longo dos séculos torne qualquer afirmação genética definitivamente impossível. E é aqui que entra o problema do DNA. Se tem sangue, tem material genético. Se tem material genético, isto significa que podemos descobrir quem era este homem. Só que a realidade é muito mais complicada. Análise de DNA foram realizadas em partículas de poeira, aspiradas do sudário ao longo dos anos. O que encontraram foi uma mistura
fragmentos genéticos de população da Europa, do Ocidente Médio, da Ásia e de outras regiões. Segundo uma revisão publicada na MDPI em fevereiro de 2025, os resultados do DNA nem confirmam nem refutam a autenticidade. O sudário foi tocado, beijado e exposto por séculos. Cada peregrino que se aproximou deixou material biológico. Cada pesquisador que analisou contribuiu com a contaminação. O problema científico é irresolvível com a metodologia atual. Não é possível isolar com certeza o DNA original de tudo o que foi acumulado ao longo dos séculos. Segundo os mesmos pesquisadores, a análise de DNA sozinha não pode determinar a origem do sudário. E então chegamos no problema central. O sudário é o artefato mais estudado da história. E ainda assim, a pergunta mais básica permanece: como esta imagem foi criada? Em 1988, 3 laboratórios independentes realizaram o teste de carbono 14 no sudário: Oxford, Arizona e Zurique. O resultado foi unânime. Entre 1260 e 1390 depois de Cristo, era medieval. A imprensa do mundo inteiro anunciou: o mistério estava resolvido. Era apenas uma fraude medieval. Mas a história não terminou aí. Anos depois, o químico Raymond Roger, membro original do projeto de pesquisa do Suspiro de Turim, publicou na revista Thermochimica Atta uma descoberta relevante. Os fios usados na datação de 1988 tinham uma composição química diferente do restante do tecido. Análises feitas com espectroscopia infravermelha mostraram que a amostra tinha características de uma área reparada após um incêndio. Um remendo medieval costurado sobre o tecido original, o que significa que a datação foi feita em material de reparo, não no linho original. E foi em 2024, o pesquisador Liberato Di Caro, do Instituto de Cristalografia do Conselho Nacional de Pesquisas da Itália, aplicou uma nova técnica. O método analisa a deterioração da celulose do linho ao longo do tempo. E o resultado? Aproximadamente 2000 anos, coincidindo com a época de Cristo. E na Conferência Internacional de Shohoud Studies, em 2025, o professor Fanti apresentou datações por métodos mecânicos, químicos e raio-x, também apontando para o primeiro século. Mas a comunidade científica permanece cautelosa. O carbono 14 de 1988 ainda é a única datação com metodologia amplamente validada. E a revisão da MDPI de 2025 concluiu: as evidências que desafiam a datação por radiocarbono são insuficientes para revelá-la, mas uma nova série de datações com amostras de diferentes partes do tecido é necessária. Pensa no que isto significa. Estamos em 2026, com todo o arsenal científico às nossas mãos, e ainda assim, ninguém conseguiu replicar com a mesma precisão a imagem do sudário de Turim. Então, o que nós temos? Depois de mais de um século de ciência, temos uma imagem que não é pintura, que está em negativo fotográfico sem que a fotografia existisse, que contém informação tridimensional que nenhuma técnica artista conhecida produz, que tem sangue humano depositado antes da imagem, com marcas anatômicas corretas de uma flagelação e crucificação romana, que resiste à reprodução mesmo com tecnologias de 2026 e cuja datação foi contestada por múltiplos métodos independentes. Mas também temos um registro histórico de contemplação
desde 1355. E qual seria a conclusão para tudo isto? Bem, alguns teóricos dizem que esta imagem foi produzida no momento exato em que Jesus Cristo ressuscita. Bem, talvez o sudário não seja sobre respostas, talvez seja sobre fronteiras, o ponto exato onde a ciência chega e ainda assim não ultrapassa. Um pesquisador da área escreveu uma frase que mexeu comigo e ela dizia o seguinte: o sudário de Turim é o único artefato da história que é simultaneamente impossível de provar ser falso e impossível de provar ser autêntico. E enquanto ele existir, ambas possibilidades existem juntas. Nesse tecido amarelado, guardado em uma catedral no norte da Itália, aguardando apenas a próxima pergunta.